Olá, sejam todos bem-vindos à nossa conversa no pós-sessão, encontro de cinema negro Zósimo Bulbul, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Bom, vamos conversar agora com Daniel Fagundes, diretor do Olhar de Edith. Daniel, você está por aí? Ah, o Daniel aí. Salve. Maravilha, querido. Daniel, você sabe que depois que eu assisti o filme, cara, eu fiquei pensando, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi cirurgia, né? Mas cirurgia no sentido de costurar mesmo, né? Daquela coisa que vai, daquela linhazinha ali que vai aproximando, e você constrói uma amálgama, você vai. Porque a Edith é um pouco isso, né, cara? Assim, e você consegue trazer isso para o filme, né? O filme dá isso pra gente, isso está dentro do filme. Eu queria saber quando é que você percebeu isso, quando é que você percebeu essa personagem. E depois eu queria que você falasse um pouco também sobre o processo de fazer o filme e o que mais você está bolando aí para frente. Mas vamos lá, vamos pelo começo. Onde é que você achou? Quando é que você percebeu que você precisava fazer um filme sobre Edith? Bom, cara, primeiro, obrigado ao Encontro de Cinema Negro por poder estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês mais uma das minhas produções e essa em especial, né? A minha única tristeza nesse momento é que a gente não está ainda no presencial, porque sonhei com esse momento de levar a Tia Edith e Tia Zazá no tapetão do Odeon, mas também é importante estar aqui. A gente chega em outras pessoas também a partir desse lugar e estou muito feliz de estar aqui. Meu caro, eu acho que assim tem uma história que pouca gente sabe, mas eu conheço a Dona Edith desde criança, né? Na verdade, quando ela veio para São Paulo, ela passou um período no Jardim Miriam, que é uma periferia aqui da Zona Sul de São Paulo. E depois ela foi para outro lado dessa periferia da Zona Sul de São Paulo ainda, que a Zona Sul aqui é gigante, né? Que é a Piraporinha, ali entre Piraporinha e Parque Figueira Grande, e onde eu também nasci, cresci, onde a minha família está lá, e minha família, desde então, conhece ela e está vinculada a uma rede de amigos de músicos e de poetas que estão há muitos anos ali na Zona Sul produzindo arte, cultura e resistência de modo geral, né? Então, o filme fala um pouco disso ali naquela situação da sala, né? Que tem muita gente ali. E, de fato, a casa da Dona Edith era um aparelho de quebrada, assim, no final dos anos 80, era onde as famílias se encontravam para se fortalecer, para continuar lutando. E então acho que desse processo, desse caldeirão, eu era uma daquelas crianças, né? Então fiz questão de colocar uma câmera no contra ali para que eu também aparecesse ali do fundinho. Mas meu filho está ali no meio, outras crianças da família. Então é uma maneira de mostrar que aquele espaço ali era um espaço de acolhida. E foi desse quintal assim que muitas coisas da minha memória me levaram, acho que, para o caminho da arte, da cultura, da poesia, da música, do cinema. E muitas outras gerações de amigos também, ali naquele quintal, puderam, à sombra daquele baobá que é a Dona Edith, que é as outras tias, né? A gente tinha um costume de falar que é na casa das tias, e ali na casa delas essa sinergia toda acontecia, né? Então, depois que meus pais mudaram para Cajamar, que é região metropolitana aqui de São Paulo, ficaram um pouco afastados, mas eu permaneci na Piraporinha. E ia muito, conheço a Cooperifa desde que a Cooperifa tinha 2 anos, e ia muito ao sarau. E depois de alguns anos indo ao sarau, eu vi essa presença ilustre chegando lá, que era a tia Edith e a tia Zazá. E a tia Edith ainda tinha, nessa época, um resíduo visual. Então, ela enxergava um pouquinho, né? Isso era por volta de 2005, 2006. E foi engraçado, porque a tia Zazá, primeiro, acho que me reconheceu,
e falou: Olha, Edith, ali acho que é o Daniel, acho que é o filho do Caroço. Olha só, meu pai tem esse apelido de longa data. E me levou a tia Edith até o meu encontro e chegou lá. Ela falou: Você não é filho do Caroço? Aí eu olhei para ela e falei assim: Sou sim. Ela falou: Então, tem uma chupeta e um copinho seu lá na minha casa. Você tem que ir lá pegar. E aí foi aquela festa, né, da gente se reencontrar depois de pelo menos, acho que uns 8 anos sem se ver. E foi muito bacana, foi uma festa, assim, e desde 2005, 2006 para frente que a gente retomou e se encontrava muito ali na Cooperifa, mas eu tive o prazer de poder promover novamente o encontro dela com a minha família, que organiza um sarau também de poesia em Cajamar, que é o Sarau da Roça, e lá, entre causos, comida no fogão de lenha e viola, a gente fez essa reconexão aí, foi muito bacana, assim. Depois disso, a gente não se largou mais. Eu já vinha há algum tempo tentando produzir um documentário sobre essa história musical e política do meu pai e de amigos dele, né? E a partir dessa conexão, um belo dia eu falei para a tia Edith, falei: Tia, eu vou lá filmar você na sua casa, tudo bem? Ela falou: Tudo bem, meu filho, vai lá, não sei o quê. Aí fui com a câmera, aí fui uma vez, aí fui uma segunda vez, e aí fiquei, nossa, pensando depois, falei: Meu, é impossível fazer um curta ou só uma entrevista com ela para esse outro processo, que é um outro filme que eu ainda estou encaminhando, porque a história dela em si é muito grande. Então, eu tive que parar o projeto, o outro projeto que eu tenho, sobre essa história familiar, para focar só na história dela, que também é uma história familiar, também se interconecta com a minha. Mas, então foi assim, foi como entrar num portal, assim, né? O Cocão fala isso, né? Que a Dona Edith é como se fosse um portal. E no meu caso, em especial, um portal que se abriu para várias outras histórias que eu não conhecia da minha família, para várias outras histórias que eu não conhecia sobre ela. E, e aí eu tive que me aprofundar e o filme foi acontecendo quase que naturalmente, assim. Os 2 primeiros anos que eu passei gravando com ela foram 2 anos só indo lá, tomando café, comendo um bolo, trocando ideia, fazia uma entrevista, fazia outra, conversava um pouco, às vezes só com a câmera ligada, nem pensando em entrevista. E aí um dia eu cheguei para ela e falei: Tia, a gente precisa fazer um documentário só sobre você, não dá para ser só uma entrevista para esse outro filme. E ela falou: Nossa, mas você acha que dá? E ficou com aquela humildade dela. Falei: Tia, sua história é gigante, não dá para a gente contar assim só um pouquinho, tem que contar tudo. E aí ela topou e a gente encarou fazer uma campanha de financiamento coletivo. E o filme nasceu daí, desse encontro. E a partir disso eu fui estudando a questão da história dela, né? Que eu tinha muitos elementos da história dela, mas eu queria que fosse não só uma história dela, mas que a história dela pudesse refletir a história de tantas outras mulheres negras desse país e tantas outras mulheres negras batalhadoras como ela, que tiveram no fronte da ditadura, que tiveram no fronte da carestia no final dos anos 80 e 90, e que teve nos movimentos populares de cultura e que foi também uma força motriz dessa nova geração dos saraus, assim, né? E hoje é isso, é uma diva lá no sarau da Cooperifa, frequenta muitos outros saraus, vai nas escolas, é uma pessoa que nunca perdeu o compromisso político e artístico com o que faz, assim. Então, é um pouco essa história, né? Não, é maravilhosa. Essa questão política, ela é presente dentro do filme. Você conseguiu trazer isso, você traz isso com muita delicadeza também, né? E eu acho muito legal porque você traz isso quando você insere a família também, né? Você fala: Não, ela vem de uma família, ela vem de uma família de irmãos engajados política e culturalmente. É uma família preta de São Paulo, engajados política e culturalmente, e que depois saem de São Paulo e tem uma história de voltar para onde eles vieram, né? Para a cidade do interior.
e voltar bem, né? Eles conseguiram o que eles foram buscar e estão rodando e fazendo o que eles têm que fazer agora. Eu fiquei bem feliz, cara, assim, assistindo, assim, porque o filme, ele começa, né, é um filme, você espera um documentário meio tradicional e tal, e aí você começa a percorrer um caminho que é o caminho dos afetos, né, e é o caminho dos encontros, que agora eu descubro que também faz parte dos teus afetos e dos teus encontros, né, e é muito louco porque, pelo que você está falando, você estava buscando encontrar elementos do seu passado, né, da tua ancestralidade, para um trabalho que eu imagino que seja sobre teu pai, não é isso? Exatamente. Na verdade, assim, é muito louco, assim, eu tenho a impressão de que o fato de eu fazer, e principalmente o meu fazer audiovisual, cinematográfico, ser voltado ao documentário, é um pouco porque, de certa forma, desde que eu tinha uns 10 anos de idade, eu era meio que o memorial da família, assim, porque eu uma pessoa que já estava preocupada desde pivetão, assim, sempre tive muito preocupado com essa coisa da memória, assim, e acho que os meus mais velhos, assim, da família, percebiam isso. Eu tenho, por exemplo, um grande amigo da família que faleceu durante essa pandemia, João Caetano da Cruz, que tem uma história muito louca, que se interconecta com projetos musicais que meu pai teve também aqui nas periferias do Grajaú na década de 70. E ele chegou de Portugal, assim, depois de ter passado quase 10 anos em Portugal, trabalhando na construção civil, mas sendo um baita poeta, um baita músico. E ele teve uma espécie de uma carreira meteórica lá, assim, de ser meio cooptado pela grande mídia, grupos teatrais que, enfim, pegaram a poesia dele e transformaram num espetáculo e tal. E o primeiro lugar que ele veio, depois que ele chegou desse processo em Portugal, foi para casa do meu pai, né? Ele veio direto para lá. E ele chegou assim, devia ter uns 12, 13 anos, ele chegou com uma fita VHS e deu na minha mão, assim, falou, toma, essa fita aqui é todo o processo que eu vivi lá. E como eu não vou voltar lá, quero voltar aqui, eu quero que você fique cuidando dessa fita. Isso aconteceu em várias outras situações, assim, com materiais do Grupo Fé, que esse vinil que está aqui, Negros Africanos, é um vinil do Grupo Fé, que meu pai fez parte também, junto com Saloma Salomão, junto com vários outros músicos e poetas aqui da Zona Sul, com Antônio Braga, com uma gente muito boa, e a maioria deles migrantes de Minas, se não de Minas, do sul da Bahia, enfim. Então, era uma gente que carregava em si essa coisa dessa cultura caipira. Então, eu vim meio que nessa escavação, depois de anos, quando eu fui fazendo os primeiros trabalhos com audiovisual, eu olhei que eu tinha muito material em casa. Fita VHS, fita cassete, uma série de cartazes e coisas, e discos, e CDs, e falei, meu, como é que pode tudo isso estar comigo, né? Assim, os próprios mais velhos não têm, e eu fui percebendo que isso era meio natural, assim, não foi uma coisa que eu fui atrás, sabe? Muitas vezes as pessoas vinham e davam para mim, falavam, vou dar para ele porque ele cuida, sei lá. Não entendia o que é que acontecia de certo modo. Mas eu sei que foi esse processo que também me levou a olhar com mais profundidade também para essa história em particular da Dona Edith, né? E agora eu estou retomando, depois que encerrei esse projeto com ela, estou retomando essa história do Caipiras Urbanos, que é esse documentário que está para vir aí, e que eu fiz uma prévia já, um curta que vai ser lançado agora em novembro, pela Secretaria de Cultura, que chama Sobre Pardinhos e Afrocaipiras, onde eu vou pegar a ancestralidade preta da música caipira, né? Principalmente a figura do Tião Carreiro e de outras personalidades, como o Índio Cachoeira, enfim, pessoas que estavam já há muito tempo atrás dando a tônica do que seria a música de verdade, de raiz, né? E não essa coisa estranha aí que a gente chama de sertanejo universitário, né? É isso.
É um trabalho de memória, né? Um resgate de memória muito longo, muito grande. Agora, isso tem a ver, você já falou, né? Mas eu estava olhando, né, cedo aqui, cheguei. Eu tô no Tatuapé, né? Eu sou do Rio, mas eu estou dando uma oficina de formação audiovisual aqui na periferia. E aí, no intervalo, assim, eu fui olhar um pouquinho para a tua biografia. Isso é do comunicador também, né? Você tem. Sim, sim. Então, esse trabalho de educação veio muito dessa praia também, de Acho que você é coisa guardião da memória. Desculpa, não entendi. Não, vai lá, pode ir. É que eu acho que eu caí um pouquinho aqui também. Ah, sim. Não, então, porque essa coisa da educação veio muito da minha ligação com os movimentos populares, né? Então, como eu participo desde os 15 anos de idade de Grêmio Estudantil e tal, quando eu pensei em fazer uma faculdade, a primeira faculdade que eu pensei era algo ligado à educação. E eu fui fazer pedagogia, né? Me formei, sou pedagogo de formação. Trabalhei em vários projetos de educomunicação depois, porque a coisa do cinema veio correndo junto com a coisa da educação. E em algum momento eu fui me cobrando também alinhar as duas áreas, né? E aí fui focar também nessa coisa de produzir vídeos, documentários, videoclipes, coisas com a molecada, né? Então, numa perspectiva também de educar o olhar, né? Acho que o olhar de Edith fala um pouco sobre isso, né? Que não é só uma questão de ver, né? É uma questão de entender o que é de fato olhar o mundo, o que é a sua visão de mundo, né? E muitas vezes eu que vim, né? Minha trajetória no cinema começou numa oficina de audiovisual, né? E aqui mesmo, na região da Zona Sul, onde eu moro. E aí fiquei muito pirando nisso a vida toda, sabe? O que que é de fato ter acesso, pessoas com a minha história, pessoas que vêm da onde eu vim, começarem a contar suas próprias histórias, né? Não é simplesmente uma coisa de ligar a câmera, apertar o REC e sair gravando. É uma coisa de tomar todos os cuidados que historicamente não foram tomados, né, para contar nossa história, né, para respeitar as nossas vozes, para respeitar os nossos mais velhos, para respeitar a nossa forma de concepção do saber, né? Então, acho que tudo isso atravessa também meu trabalho com educação, né? Eu acho que é um exercício de ouvir o outro, né? Olhando um pouco do teu trabalho, me traz isso, né? A necessidade de ouvir o outro e de perceber o outro também, né? E de se ver como potência, né? Porque a Edith é um igual, a Zazá é um igual, né? A família e todas aquelas pessoas que vão cercando, né? Que cercam elas. Quando você caminha para o interior, quando você vai para Minas, a personagem que canta no Rio e no final canta para ela, abraça ela. Tem essa coisa de um acolhimento, né? Cinema que Sim, acolhe, né? Cinema que transborda para além da tela. é isso. E é muito louco, cara, porque eu acho que eu vim construindo e trabalhando, batalhando muito para que esse filme ficasse pronto nesse pós-pandemia. A gente ainda não acabou, né, infelizmente, com ela, mas a gente está caminhando para esse lugar. E eu queria que esse filme fosse um filme de esperança, sabe? Que pudesse mobilizar a gente para aquilo que o Paulo Freire falava, né? De esperançar, né? De pensar num futuro possível, mas trabalhar para que esse futuro possível aconteça também, né? Então, acho que a história da Dona Edith fala disso, né? Fala de quem essa história do gigante acordou, essa palhaçada aí que ficaram um tempo levantando. Tem gente que nunca dormiu, mano. É isso, tá ligado? É só olhar para a quebrada e ver o tanto de gente preta, descendente de indígena, nordestinos, descendentes de mineiros que, enfim, migraram também de forma geral. Como é que olhar para esse caldeirão, sabe? E ver que todas essas pessoas estão ali a duras penas, com as condições mais terríveis de vida, muitas vezes, sobrevivendo e se apoiando e se solidarizando e nunca deixando de lutar, mano. Acho que a Dona Edith é essa figura, né? Essa figura que, como o Sérgio Vaz bem fala no filme, reúne
essas várias lutas, né? Ela está ali e a figura dela é emblemática para quem tem uma luta por inclusão da pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa que está ali e a figura dela representa potência para todas as mulheres negras, sabe? Ela é uma pessoa que está ali e para as pessoas que fazem poesia, que estão nos saraus ali também, nessa militância da palavra, ela também é uma referência. E é isso, e ela, em todas as suas poesias, toda a sua forma de ver a vida, de ver o mundo, ela transborda afeto, né? Ela podia, de fato, como o Vaz fala, cuspir, apontar o dedo na cara, falar uma pá de gente que a gente sabe que até mereceria, mas ela tem esse cuidado, ela tem esse jeito mesmo de ensinar pelo que ela é, pelo que ela faz e pelo que ela vive, né? Muito mais do que ensinar na base da bronca, né? É isso. É, ensinar vivendo, né? O fundamental é viver, né? E conseguir apreciar as coisas. Ela dá isso pra gente, ela ensina isso pra gente. Como é que é essa relação com a irmã dela, né? Você traz para o filme também, né? Você não bota a Dona Edith ali sozinha, você tem a irmã dela, inclusive como função política mesmo, né? E social. A irmã dela de estar junto, de dar apoio e de comprar as aventuras, né? Porque Dona Edith é uma aventureira, vamos combinar, né? Sim, com certeza. Ah, Zazá Jogar no sarau onde ele for, a hora que for, na é isso. temperatura que for, não é É, fácil, não é para qualquer um. eu até costumo dizer que elas são meio, sabe, Dom Quixote e Sancho Panza, elas são essas figuras assim que estão ali iluminadas pelo sonho, assim, irmanadas nessa luta também de utopia, sabe, de acreditar e de se fortalecer, né? Eu acho que não só a Zazá, que acho que é mais nitidamente essa figura que está ali com ela, é de fato a guia, a mensageira dela pelas estradas aí da vida, mas o que eu acho mais bacana é você olhar de modo geral como os irmãos todos e irmãs se cuidam, né? Se acolhem, se essa pandemia mesmo, eu que tive próximo deles durante esse processo da pandemia, indo lá visitar com os cuidados ou uma hora mandando uma feira lá no portão, sabe, para poder evitar que elas saíssem de casa, assim, ver como, assim, irmãos adoeceram e elas permaneceram lá juntas, cuidando, como toda a família se busca, sabe, se encontra, se fortalece, se preocupa um com o outro, né, e acho que isso vem muito dessa questão também deles estarem muito vinculados à história dos pais, né? A história dos pais deles é uma história muito bonita. Isso que a mãe dela falava de que permaneçam juntas, que, né? Se você põe um galinho só e tenta quebrar, você quebra, mas todos juntos você não consegue, né? Então eu acho que eles levaram bem ao pé da letra isso, esse ensinamento e tão firme e forte como estão, passaram por várias coisas ao longo desses anos, mas estão tão firmes aí porque eles se sustentam, né, se compreendem, né, se gostam, né, acima de tudo. A gente vive uma época de muito ódio, né, mano? Então, quando você vê a história deles e vê que é isso, a gente sabe, a gente tem irmão, eu tenho irmãos, e sou obrigado com muitos deles, e vejo a história deles, eu olho e falo assim, meu, que como é que é louco isso, né? Como é difícil se manter nesse lugar de afeto, de intenção, né? De respeito, entender as individualidades, entender as diferenças e conseguir se manter ali lado a lado, né? E Daniel, como é que você tá percebendo o agora? Assim, você tá vendo o futuro? Você tá com esperança? A luzinha tá acesa? Como é que você tá lidando com isso? Esse momento que não é um momento curto, né? Ele é um momento assim, a pandemia torna tudo mais difícil, aumenta tudo, mas ele já havia bem complicado antes da pandemia, né? Pois é. Cara, eu lembro muito.
do Aliado G, naquele rap dos anos 90, falando eu não posso desistir porque eu não tenho esse direito. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu tenho que ter esperança, mano. Como tantos outros e tantas outras, eu tenho que ter esperança, porque senão a gente desaba, né, mano? Tudo do nosso lado é muito frágil, né? Nossa vida é igual barraco em beira de ribanceira, né? É tudo muito frágil, mas ao mesmo tempo é tudo muito forte. É muito. Quando a gente vê que nessa pandemia, a maior parte da quebrada, das famílias pretas sobreviveram pela solidariedade uma das outras, sabe? Não foi o governo, não foi prefeitura, não foi porra nenhuma, não foi as ONGs, uma coisa ou outra ali muito pontual, mas quem sustentou mesmo, quem segurou o reggae da quebrada foi a quebrada. Mano. Eu tive em distribuição de cesta, eu tive em vários rolês, somando aqui com meus irmãos e com as minhas irmãs, e eu vi que é isso, mano. E esse momento foi talvez crucial para a gente perceber como era aquele momento lá atrás, sabe? Que a Dona Edith fala no filme, como era a ditadura. Porque a gente que já vem de uma geração nessa faixa de 30, 40 anos, que pegou já o final ou nada da ditadura, sabe? Já adolescente, já vivendo num outro modus operandi democrático aí, ainda com todas as falhas da democracia, mas era um outro momento. A gente teve a oportunidade, acho agora, com esse governo nazista, tendo a possibilidade de ver o que é o autoritarismo de perto e podendo ver o que essa pandemia também, ajudando a trazer de volta aquelas sombras da caristia que tinha lá atrás, sabe? Então, eu penso que, assim, a minha família sobreviveu aos anos 70 e depois aos anos 90 aqui em São Paulo, que foram muito cruéis, porque essa rede de solidariedade que hoje eu estou ajudando a encampar com meus irmãos e irmãs aqui, é a mesma rede de solidariedade que teve lá atrás. E quando você pega pessoas como a Dona Edith, são essas pessoas que fazem esse elo de ligação com o que era aquele tempo com o que é hoje. É você perceber que essas pessoas nunca deixaram de lutar, mano. E aí a gente pensa, porra, eu tenho 35 anos, eu não tenho o direito de não ter esperança ou de ficar cansado. Os meus mais velhos, a nossa ancestralidade está lutando aí há muitos anos, mano. Desde que o primeiro navio negreiro aportou aqui, que a gente luta, né? E de muito antes também com os povos indígenas aqui. Então, a gente não tem o direito mesmo assim, mas é isso, o momento é triste, mano. A gente fica, tem hora, querendo arrancar os cabelos. Eu que sou da rua, fiquei doido em muitos momentos nessa pandemia, porque eu queria ver o povo, eu queria ver gente. Deu vontade de bater a cabeça na parede, tem hora, mas eu tenho uma companheira da hora que, assim, me fortaleceu pra caramba. Tenho meus filhos aqui, então isso também foi o guia aí que Papai Oxalá pôs na minha vida para poder seguir e estar firme aqui, porque é isso. Tem muita coisa, tem um país para reconstruir, né, mano? Tem um país inteiro para reconstruir, cara. E a gente tá aí, né? A gente tá na briga e a gente tá no jogo para isso também, né? É Acho que isso. já, diferente de outros momentos, agora a gente consegue permanecer. Assim. Agora a gente filma, agora a gente bota o nosso material para fora e agora a gente traz as nossas memórias, os nossos semelhantes para frente da tela também, né? É isso. Isso Pensar, pode ser fundamental, bicho. Isso total, pensar a história do próprio Zósimo, né, mano? Que sim, muitas vezes recolhia os restos de película do set, onde ele era muitas vezes tratado como cidadão de segunda classe, para poder fazer os filmes dele, né? Contar a história dele, né? O que é o Alma no Olho, né, mano? E é isso. Pensar que a Dona Edith também traz essa alma no olho aí. E a questão da visão é muito doida, mano, porque eu passei por processos malucos de visão durante
período do filme, né? Eu enxergo mal desde de pivete, e minha mãe também enxerga mal desde muito cedo. Minha mãe tem visão monocular, né? Enxerga de uma vista só. Eu passei muito tempo chegando de uma vista só e fiz um transplante de vista durante a edição do filme, assim, o filme editando, e eu fui fazer um transplante. E então essas histórias todas do como enxergar, do como ver a vida, do que é também viver sem enxergar a paisagem, a gente que é da imagem, né, mano, é uma coisa de louco, assim. Passei por momentos de olhar e falar assim, porra, ainda bem que eu tenho essas figuras aqui que passaram por isso e que podem me espelhar aí a necessidade da resistência, porque é muito louco, assim, você perceber também a necessidade da gente aprender a olhar de outras formas mesmo, sabe? A olhar com as mãos, a olhar com o cheiro, a olhar com os ouvidos, sabe? A conseguir fazer a leitura da paisagem a partir de todos os nossos sentidos, né? E esse momento da humanidade é um momento que coloca a gente, relega a gente só à visão, né? Muitas vezes nos rouba os outros sentidos, né? E a pandemia também fortalece isso nessa coisa da gente viver em videochamada, viver em WhatsApp. É muito louco como a gente teve que romper com algo que é muito caro para a gente também, que é essa coisa do encontro, né? De estar junto, de beber, de comer junto, né? Então, isso deu uma quebrada, mas é isso. Tem muita vida pela frente. Tá passando, né? E a gente volta a subir. Você falou essa coisa da questão da visão e tal, e aí eu me veio aqui na memória, e eu não sei se é uma impressão minha, se eu dei uma viajada boa, porque talvez eu estivesse esperando isso. E eu confesso que eu fiquei frustrado com isso na primeira vez que eu assisti, que é você flerta com os blacks longos, né? Acho que talvez você vá um pouco além de 30 segundos na transição do preto. E eu Uhum. falei, cara, esse cara vai me provocar a ver o filme por algum período sem as imagens, ele vai me forçar algo além. Você acaba não entrando nisso, mas você chegou a pensar nisso ou é viagem minha? Assim, Não, eu fiz isso propositadamente em alguns momentos, mas eu não queria também. A gente tem outras experiências, né? De a pessoa é para o que nasce, aquele doc que também usa isso. é, Janelas da Alma usa isso em alguns momentos. E eu não queria mais uma vez cair nisso. Eu queria que em alguns momentos as pessoas se colocassem um pouco no lugar delas, sabe? Então eu falei, pô, eu vou fazer isso, mas como um recurso principalmente, você vê que ele é principalmente usado naquele momento onde a gente está falando muito da questão da visão, né? Depois que eu passei daquele bloco, eu falei, pô, eu acho que vale a pena usar outros recursos. E aí eu usei também muito esse recurso da GoPro, né? Que a GoPro nela, foi muito louco essa experiência, porque eu fiquei pirando muito nisso depois de ver o filme. Chorei várias vezes na ilha pensando, pô, eu consegui dar vista para ela, que eu queria conseguir fazer ela enxergar por alguns momentos, né, pelo filme. Então você se põe na primeira pessoa dela, né, aquele momento em que ela está ali nas raízes, lá em Pirapora, daquela igreja abandonada, fazendo a leitura da parede a partir das mãos, mas você se vê, né, olhando também o que ela está enxergando ali, ou mesmo no rio, né, quando ela está jogando água nela mesma, a visão que ela tem do céu, né, tudo isso foi algo que me encantou mais do que necessariamente só jogar para o Black, sabe, que já era um recurso conhecido. Falei, pô, até porque, para mim, ela é visão, ela faz a gente enxergar, né? O Marcelino Freire fala isso também de um jeito que eu acho muito bacana, que ele fala que o poeta é esse que inaugura um olhar para as coisas, né? Então, quando a Dona Edith diz, a gente enxerga, né? Porque eu acho que é um pouco isso, é fazer a gente enxergar também a partir dos olhos dela, da visão de mundo dela, né? até porque ela enxerga melhor do que a gente, né? Vamos combinar. Ela tá Exato. vendo a vida muito melhor. Porra.
Eu acho que se a gente for um pouquinho esperto, a gente aprende um 10%. tiquinho ali com tudo que ela trouxe. Daniel, cara, foi um prazer, né? Foi bom conversar contigo, bom ver o filme e bom rever o filme também. Se você não viu o filme, mas está pegando a conversa por qualquer outra plataforma, corra atrás do filme. Ache o Daniel no Instagram, enche o saco dele. Provavelmente você vai conseguir ver o filme. Escreva para o seu streaming que você paga e fala, cara, eu quero assistir esse filme aqui, por que não? Eu acho que a gente tem que Boa, brigar por esses espaços, porque não é possível que não olhem para esse tipo de cinema, né? Tá aí, tá... vamos chegar, estamos chegando. vamos Cara, chegar. você tá trabalhando, você falou, né? Você tá lançando um curta agora, finalzinho desse ano, não é isso? Isso, agora em novembro mesmo. Acho que para as próximas semanas a gente já vai estar exibindo aí, que é o Sobre Pardinhos e Afrocaipiras, que conta um pouco dessa parte, né, muitas vezes invisibilizada da história, que é a história negra indígena da música caipira, né, com duplas como Cacique Pajé, Tião Carreiro e Pardinho, João Mulato e Cassiano, tantos outros, né, que fizeram a história da música e que trouxeram outros olhares também, porque não é só uma questão de quem é que estava tocando ou fazendo, era a questão de que valores estavam impressos ali, né? Um pouco isso que eu quero recuperar aí com essa produção. É, os E discursos que são silenciados, né? exatamente. E também para isso, né? Para acho que um pouco identificar algo que nós estamos há muito tempo batalhando para que as pessoas reconheçam, que é a diversidade do povo preto, né, mano? O povo É, preto é muita coisa. O povo preto não é só o que muitas vezes a grande mídia quis colocar ou enquadrar a gente, né? A gente tem várias histórias em várias áreas, né? E a música caipira tá lá com muitos agroboys brancos, porque, de certa forma, a gente esqueceu de olhar para essas figuras históricas que compuseram a nossa memória também nesse lugar, né? uma coisa que eu falo com um amigo, ele fala, cara, a gente é gente. Então a gente é complexo, a gente é diverso. A gente Olha, discorda de muitas coisas, não é porque eu sou preto que eu sei sambar, e que eu exato, tenho a obrigação de saber, embora eu goste e não saiba. pois é. Cara, onde é que eu acho os teus trabalhos antigos, os teus trabalhos que não estão correndo festival, que não estão em plataforma paga? Como é que Cara, eu acho que você já fez? tem dois espaços prioritários, assim, onde você pode encontrar boa parte da minha produção, que um é o canal da Videoteca Popular, né, que é um projeto que a gente desde 2007 toca e que agora a gente está com uma plataforma de streaming, que é videotecapopular.com.br, e lá você encontra boa parte dos meus filmes, mas também boa parte dos filmes de toda uma geração aí, pelo menos dos anos 2000 até agora, assim, de cineastas periféricos aqui de São Paulo, mas também de outras regiões do Brasil, e também muita coisa do cinema nacional das antigas. Essa plataforma, a plataforma que é a Caramuja, que é a minha produtora, toca junto com outros parceiros aqui das quebradas da Zona Sul. E também no próprio canal da Caramuja você encontra principalmente os trabalhos mais atuais, né? Que é o canal da Caramuja no YouTube, e também tem caramuja.com na internet. Você pode buscar lá também nosso site e encontrar algumas coisas. Eu tava. Você falou, eu lembrei disso agora, eu acho uma coisa importante, porque a gente não faz as coisas sozinho, né? E eu tô muito Daniel, você, onde eu te encontro, mas isso tá no filme também, acho que isso tá na leitura que a gente faz do teu trabalho, mas você tem uma turma aí contigo, né, cara? Tem uma turma que ou você trabalha junto em um projeto ou outro, ou que cola nos seus projetos e que faz o teu projeto crescer, que trabalha junto. Você não quer falar um pouquinho dessas pessoas, não? Eu sei Com que não dá para falar de todo mundo e eu certeza. posso estar te comprometendo com esquecimento em relação a alguém ou alguma coisa, mas traz um pouco dessa cena pra gente.
A gente Sim, ainda sim. tem aqui uns 5 minutinhos de live ainda. Pô, cara, principalmente assim, no olhar de Edith, né? Tem muita gente, nossa, aí que tá também de uma caminhada muito longa, fazendo coisas muito bacanas, que é, por exemplo, o Daniel Alexandrino e o Rodrigo Souza e Souza, que são dois, mano, nossa, assim, já de uma caminhada longa aqui de São Paulo. O Daniel Alexandrino, tanto com a produção audiovisual, mas também organizando saraus, um cara também da literatura. E tem o Rodrigo Souza e Souza, que é do Mundo em Foco, né? Que é parceiro aí também está com um filme aqui junto com a Evelyn, que é o Dádiva, que também vai passar aqui no Encontro de Cinema Negro. Recomendo que vocês assistam. O Rodrigo tem uma história gigante também com educação, com projetos de exibição, organiza o festival Super Off, de cinema em Super 8, né? E a Evelyn, que fez o som também, é uma mana nossa de uma caminhada recente, mas muito rica, assim. Tá lá em Cuba, fazendo cinema na ICTV. E tem também o Daniel Neves, da Companhia Bueiro Aberto, que fez a edição. Lincoln Pericles, da Astúcia Filmes, aqui do Capão, que fez finalização de som junto com o Ricardo Bento, que é do Rio, meu primo querido. E uma galera, assim, muito massa. A minha companheira Fernanda na produção. E como o filme foi feito em financiamento coletivo, tem, porra, gente de todos os saraus de São Paulo, assim, que apoiaram, que chegaram junto, que compartilharam a campanha, que depois que a campanha acabou, vieram e deram suporte, fizeram um cavalo para a gente levar um equipamento num lugar ou outro. Então, assim, acho que esse filme reflete, de fato, um coletivo muito grande, assim, de cultura de São Paulo, assim. O Sarau da Cooperifa, eu não posso jamais deixar de fazer essa saudação aqui. Minha escola, minha segunda casa também, um lugar que tanto acolheu o meu cinema em especial, o cinema dos diversos coletivos que eu somei ao longo da história. O Cinema na Laje lá sempre teve com as portas abertas, e que, por sinal, é a casa da Dona Edith também, né? O nosso cinema bebe muito nessa fonte da poesia e da literatura marginal, então acho que essa galera que foi o grande motor, assim, também, somou junto, muita gente que tem essa interlocução do cinema com a literatura se viu muito representado nesse projeto também, então, de fato, o trampo é todo desenrolado com uma galera muito grande, assim, que com certeza eu esqueci gente aqui, mas que sabe do carinho e da importância que tem dentro do projeto. O próprio Carvalho, De Carvalho, que fez a trilha sonora original, né? Dessa trupe, dessa galera que toca com meu pai, com Saloma, com pessoas de muito tempo aí aqui na Zona Sul. E é um grande amigo também da Tia Edith, e foi responsável por essa trilha sonora maravilhosa, assim. Recomendo que vocês também procurem aí, ele tá no Spotify, nas coisas, e é um desses mano velho que estão aí há trocentos anos produzindo música boa, e que muitas vezes a gente não conhece. De Carvalho, ou De Carvalho, coloca lá no YouTube, no Spotify, você vai achar lá. Inclusive essa música que é a trilha sonora do filme, que tem o mesmo nome do filme, O Olhar de Edith. Maravilha, querido. Bom, um abraço. Obrigado pelo filme. Um belo filme. Agradeço. Uma hora e pouquinho de inspiração para a gente superar as dificuldades e ser agraciado também, né? É isso, meu mano. Obrigado, viu, André? Saudação aí para você, mano. Saudação para o Encontro de Cinema Negro, para a Jana, para todo mundo que está aí na organização, as Janas, né, que estão aí, sempre tocando esse encontro que é maravilhoso, e que eu espero que tenha uma vida longuíssima aí, para que muitas das nossas gerações ainda possam contribuir aí para a nossa memória, para a nossa história.
para o nosso entretenimento também, que a gente merece. Sim. Bom, você que nos assiste, um abraço, sinta-se abraçado pelo encontro, por nós dois, por nós três. Para quem não sabe, aqui atrás tem o Yuri, que está nos bastidores, tocando a maquinária para que essa conversa aconteça. Bom, essa foi a conversa do encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. E é isso. Olha a programação, assista o próximo filme, se programe, fale para os amigos, mande link para os amigos. O encontro está acontecendo. Um abraço e até mais. Axé para nós. Sim, sempre.